Hoje, bem apropriado, né? Porque a gente acabou de celebrar a Páscoa, e o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo estava falando para os irmãos da igreja de Corinto sobre a ressurreição. Né? Que maravilha! Que Paulo, a gente passou nos primeiros capítulos, Paulo debatendo assuntos relacionados à moral, ao comportamento entre eles, aos dons espirituais. E aqui nesse capítulo, ele vai tomar o tempo de explicar algo que estava sendo motivo de divisão, né? Doutrinas que tinham vindo de fora, e a gente vai ver no final desse capítulo que ele vai falar que, às vezes, são as más companhias, as pessoas com quem a gente começa a relacionar e vai trazendo outras ideias, e a gente acaba questionando o que a gente aprendeu sem buscar dentro da palavra de Deus. Então, para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã, a base da nossa fé tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a Bíblia. Se não está na Bíblia, se não está naqueles documentos que Deus guardou tão profundamente, Deus deu sabedoria a pessoas, homens, para exporem isso para nós, então não precisa, porque aqui está toda a informação que nós precisamos saber como cristãos. Né? Então, a gente vai tentar primeiro entender por que eles estavam questionando a ressurreição. Né? Porque Paulo veio falar, no começo ele falou assim, mas eu não estou entendendo por que vocês estão questionando isso, porque vocês, quando eu fui e falei de Jesus, o que foi que eu falei de Jesus? Aí ele vem e fala assim, e vocês aceitaram essa mensagem. Né? Então, lá no versículo 2 e 3, ele fala, por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês creram em vão, né? Porque esse é o evangelho que eu transmiti a vocês e que vocês acreditaram. E eu recebi esse evangelho do próprio Jesus. Ele disse que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual Escrituras? Eles não tinham os evangelhos lá ainda, não. Naquela época lá não existia Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia como a gente tem hoje. As Escrituras do Velho Testamento já profetizavam isso, né? Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele começou a dizer que Jesus apareceu a pessoas, né, para comprovar que realmente havia acontecido. E eles haviam crido nisso, né? E agora eles estavam começando a questionar a ressurreição. Eles não estavam questionando a ressurreição de Jesus. Eles estavam questionando a ressurreição de nós, os humanos, depois que morrermos, se vamos ressuscitar. E a gente pode ver que até hoje, né, existem muitas maneiras diferentes de pensar sobre isso, né? Existem os que acreditam que não tem nada depois, né? Aqui é que a gente faz, a gente paga tudo aqui, ou o que a gente recebe, a karma, sei lá o que vão falando. E Paulo vai falar neste capítulo que se isso aqui é tudo, nós somos os mais miseráveis das pessoas, dos seres humanos. Se a gente pensa que o que a gente vive aqui é tudo que a gente vai ter. Né? Então, vamos mergulhar aqui. Paulo mostra como a ressurreição de Jesus não apenas prova, né, que ele, Jesus, ressuscitou, mas que nós também vamos ressuscitar. Né? O mesmo Deus que teve o poder de ressuscitar Jesus no terceiro dia tem o poder de ressuscitar eu e você no tempo certo. Né? A gente não vai ressuscitar logo depois que morrer, não. A Bíblia conta exatamente, a gente vai ler um pouquinho disso hoje, mas o detalhe de tudo isso está lá no livro de Apocalipse e em alguns livros do Velho Testamento. Ezequiel, Daniel, tem algumas partes que falam sobre a ressurreição
dos mortos depois, quando Jesus voltar, tá? Mas hoje a gente vai passar só superficialmente sobre isso. Então, Jesus morreu para pagar uma dívida que ele não devia, tá? Porque eu e você tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. A gente, por mais que a gente tentasse, nós nunca poderíamos pagar essa dívida, a dívida do pecado, a dívida que veio herdada de Adão, né? A dívida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, nós merecemos a morte por causa do pecado em nós, mas Jesus nos deu vida. Vida. Isso, gente, não tem preço, né? Ele ressuscitou, validando a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos ser vitoriosos na vida e na morte também, né? A Bíblia diz que Jesus foi a primícia dos que dormem. O que é isso? Ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, às vezes a gente fala assim, mas Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Ressuscitou, mas Lázaro morreu de novo. E não ressuscitou de novo, não. Então, Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro não teve um corpo glorificado. Lázaro ressuscitou como um homem normal, como ele era. Nada mudou na vida de Lázaro. Ele veio da morte para a vida. Agora, Jesus, quando ressuscitou, ele voltou com um corpo glorificado. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho no capítulo 15, começando no versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, como, então, alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, Jesus tampouco ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Então, o que a gente está pregando, né, o evangelho, que é o quê? O que ele falou lá no versículo 3, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Então, a gente está falando besteira. A gente está colocando o nome de Deus aí na vergonha, né? Aí ele continua no versículo 16. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo... Já li essa parte. Se é somente para essa vida que temos esperança, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em algumas traduções dizem os mais miseráveis dos seres humanos. Porque se a gente está pensando que isso aqui é tudo, eu fico pensando assim, como que pessoas que não têm fé, né, conseguem enfrentar dificuldades, enfermidades, filhos rebeldes, ou casamento que se desfaz, ou tragédias que acontecem na vida, né? É difícil demais imaginar. Então, eu ainda fico pensando mais ainda, pessoas que creem que se a pessoa morreu, por exemplo, essa senhora que eu conheci aqui, que acredita que o filho suicidou, né? Então, assim, aquele fato de pensar que esse filho foi punido por Deus porque ele fez isso, né? Eu acho que aquele peso deve ser muito, muito forte, né? Porque eu acho assim, a gente não sabe, eu não posso julgar. Eu sei que o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se naqueles últimos momentos daquele rapaz, ele teve um segundo de tempo de pedir a Deus perdão, ou de reconhecer que Jesus, ou se ele já na vida dele antes tinha reconhecido que Jesus era o Senhor dele, que Jesus havia ressuscitado, e tudo isso que a gente está falando aqui do Evangelho, quem sou eu para julgar se essa pessoa está ou não está no céu, né? Então, isso, a gente, como ser humano, a gente não pode julgar ninguém, porque ninguém estava ali na cama da pessoa no último respiro, né? E é por isso que eu falo a cada uma de vocês, quando vocês estiveram passando por gente que estava morrendo, né? Sogra, sogro, pai, no grupo grande a gente passou por várias situações dessas,
eu falo, por favor, vai na cabeceira da cama e fala de Jesus. Fala do amor de Deus. Fala que para chegar na vida eterna é preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque, gente, imagina se você é a pessoa que Deus vai usar para levar aquela pessoa para o céu ali naquele último momento. Não perca as oportunidades. A gente, às vezes, não, mas a pessoa tem fé. A gente não sabe. A gente não sabe se ela já teve oportunidade de fazer essa entrega, de falar, Jesus, obrigada pelo seu sacrifício. Eu aceito como Senhor da minha vida. É só isso. Então, não vamos... Hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre não perder as oportunidades que Deus coloca diante da gente, né? Então, vamos continuar lendo aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, lá em Apocalipse 1, fala assim, a vocês graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A ele seja glória, poder para todos sempre. Então, a Bíblia toda é uma linha de sangue. Do sangue do cordeiro, bichinho, branquinho, bonitinho, sem mácula, até o sangue do cordeiro, o Filho de Deus perfeito. E é só através desse sangue do cordeiro que a gente pode ter a certeza de que nós vamos estar com ele. Tá? Nós vamos ressuscitar para a glória, ressuscitar com corpos renovados. Isso, não sei quantas de vocês leram, né, o capítulo 15, que eu dei de para casa, ele fala muito sobre isso, né, sobre o que é que a gente vai ter no céu. Né? A gente não vai ter esse corpo assim de carne e osso, vai ser um corpo renovado, glorificado, que não se corrompe, que não destrói, que não fica doente. Né? Olha que maravilha. E o povo fica com medo de morrer. Nem fico, não. Aí, vamos ver no 14, aqui eu coloquei alguns versículos que ele fala sobre isso, né? Sobre a futilidade, né? Se não tivesse existido a ressurreição, então não ia ter cristianismo, não ia ter razão para a gente estar aí tendo essa fé. Então, no 14, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. No versículo 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês. Se as pessoas não acreditam na morte e ressurreição de Jesus, não é cristianismo, tá? Não é cristianismo. Cristianismo, a base do cristianismo é que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos purificar, para limpar o nosso coração do pecado. Com a ressurreição de Cristo, todo aquele que crê em Jesus celebra. A gente não fica lastimando, a gente sente... não é ficar, ai, coitado de Jesus, não gosto nem de ver. Não, gente, foi triste, ele sofreu, a gente tem que sentir isso mesmo. Mas foi vitória. Ali, naquele momento, foi um momento de vitória. Não foi um momento de derrota. Pode até que Satanás pensou que ele tinha ganhado. Por 2 dias. No terceiro dia, acabou a festa no inferno. Né? A festa começou a ser celebrada no céu. Lucas 22, o próprio Jesus havia dito. Né? Já lá no Velho Testamento também haviam profecias sobre a ressurreição. Mas Jesus disse para os discípulos, ele disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e
ressuscite no terceiro dia. Jesus disse isso. Ele sabia exatamente onde ele estava indo. Ele sabia exatamente qual era a sua missão. Lá em Atos, quando os anjos, quando Jesus subiu e os anjos falaram para os discípulos, eles disseram, Galileus, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu voltará da mesma maneira que o viram subir. Então, hoje nós vamos falar dessas duas coisas, da ressurreição, né, que Jesus mesmo havia predito, e os anjos disseram que Jesus ia voltar. E ele vai voltar. E é só depois dessa volta de Jesus que os corpos dos mortos serão ressuscitados, tá? Então, essa ressurreição não vai acontecer agora, por exemplo, eu morro hoje, amanhã eu... Não. Essa ressurreição dos mortos que Jesus disse e que os anjos disseram e que está escrito aqui, só vai acontecer quando Jesus voltar outra vez. E esse não vai ser um acontecimento discreto, só para alguns, não. Nós vamos ver aqui no final desse capítulo que uma trombeta vai tocar e todo mundo vai ver. Todo olho vai ver. Né? E aí vai ter gente que vai ficar para trás. E aí vai ser triste. Então, a sua missão e a minha missão é levar o máximo de pessoas a conhecer Jesus, para que ninguém fique para trás, principalmente as pessoas que a gente ama. Né? Todos que já faleceram com Cristo, como o Senhor e Salvador, serão ressuscitados. E os que estiverem vivos quando ele voltar, vão passar por uma transformação. Então, gente, é muita coisa, sabe? É muita comida. Essa coisa de arrebatamento, de volta de Jesus, a gente não dá para falar tudo numa aulinha. A gente vai falando aqui e ali, e eu queria que vocês anotassem se tem alguma pergunta ou outra que vocês queiram saber mais sobre esse assunto. Né? Um dia nós vamos chegar lá no Apocalipse, espero que eu esteja mais preparada para ensinar um pouquinho, porque realmente é um assunto que existe muita especulação, porque não está tudo escrito, mas eu sou uma pessoa, por natureza, que não questiona, sabe? Eu sou assim, o que a Bíblia diz é o que eu preciso saber. Né? Então, se sai dali, eu não fico questionando e bisbilhotando muito, porque eu acho assim que Deus revelou o que ele queria que eu soubesse. E eu acho que existe um pouquinho de mistério, eu acho que é bom, né? A Bíblia diz que os mistérios de Deus são para aqueles que o temem, né? Então, ele revela, de vez em quando, alguma coisa ou outra. Então, vamos continuar. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, olha o que ele diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então, ele já tinha falado dos de Corinto, né? Eu sei que vocês não são ignorantes. Ignorante ele não está xingando, não. Ele está falando que é falta de informação, né? Então, esse versículo eu gosto muito de usar quando alguém morre. A Lucia agora está passando, né, pela perda da Madalena. A gente sofre, mas a gente não sofre como as pessoas que não têm esperança. Né? A gente sofre, mas é um sofrimento misturado com alegria, como eu, quando minha amiga morreu. Eu tenho certeza onde ela está, absoluta. Né? Então, é aquele sofrimento que eu estou com saudade. Eu olho a foto e não acredito, sabe? Não pode ser verdade. Mas quando eu penso, é verdade, olha só que danadinha, já está lá desfrutando aquela maravilha, né? Me largou para trás. Então, é aquela mistura de estou com saudade, mas ai, que maravilha, que alegria. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu... Desligar esse telefone. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, não precederemos. Então, aqui,
esse eu acho que seria bom se vocês lessem na linguagem de hoje, porque vai explicar um pouquinho. Mas aqui está dizendo que naquele dia, quando Jesus voltar, tá? Os mortos vão ser os primeiros a sair da sepultura e encontrar com Jesus. Os mortos vão sair, vão na nossa frente. Depois nós, os que estivermos vivos, se é que a gente ainda vai estar vivo quando isso acontecer, a gente vai também, mas a gente já vai receber aquele corpo transformado. Por quê? Porque o corpo corruptível, a gente vai ver sobre isso, o corpo que se decompõe não tem lugar no céu. No céu é só corpos glorificados, sem corrupção. Não corrupção de ética, né? Corrupção de deteriorização. Né? Então, aí vem, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele fala, consolem-se com essas palavras. Então, fiquem felizes, sabe? Isso tem que encher o seu coração de esperança, né? Nossa fé em Jesus e a sua ressurreição nos oferece esperança além da morte. Isso foi o que o versículo 19 diz. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis. Então, a ressurreição, a volta de Jesus, a vida depois da morte, devem encher o nosso coração de alegria e de esperança, né? É por isso que a morte não deve assustar o cristão. Não, não podemos. A morte, gente, é o inimigo. Aqui Paulo vai dizer nesse capítulo, ela é inimigo do cristão. Nós temos que encarar, aqui Paulo encara a morte como se ela fosse, ele vai quase que fazer uma piada na frente, né, da morte. A morte é o salário do pecado, e nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós já não vivemos debaixo desse peso, né, da morte. E eu não vou ler esses versículos aqui, não, depois vocês leem, tá? Faço para casa aí. A divindade de Jesus repousa na sua ressurreição. A soberania de Jesus também está mostrada na ressurreição. Aqui versículos onde você vai encontrar, tá? Sobre isso. A justificação, nós somos justificados pela fé em Jesus. A nossa regeneração repousa na ressurreição. Então, não só Paulo, mas também Pedro falou sobre isso, né? A nossa ressurreição final repousa na ressurreição de Jesus, né? Por meio de Jesus, nós temos essa esperança. Então, aqui Paulo continua falando, e através de Adão nós herdamos o quê? Nós herdamos esse corpo carnal, esse corpo que corrompe, esse corpo bonito, né? Que nos dá vida, que nos ajuda a viver uma vida aqui na Terra, mas através de Jesus nós vamos herdar um corpo celestial, um corpo que não se decompõe, um corpo maravilhoso, né? Por meio de Adão, toda a raça humana recebeu a morte. E Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de Jesus, sua morte e ressurreição, todo aquele que crê no Filho de Deus recebe a justificação e a esperança da ressurreição. Então, vamos continuar lendo. Pois é necessário, 24, pois é necessário, 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, vai existir uma batalha, vai existir uma guerra entre o bem e o mal, e um dia Jesus vai botar todo o mal debaixo dos seus pés. Lembra lá em Gênesis 3,15, que Deus disse que do fruto da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Um dia, Jesus vai colocar debaixo dos seus pés Satanás e todo o mal que ele traz, tá? E aí ele continua, e o último inimigo a ser destruído será a morte.
Então, a morte, ela existe. Nós passamos pela morte física, mas aqueles que têm Jesus como Salvador não passam pela morte espiritual. Nós vamos vencer, já somos vencedores. Né? A gente vai morrer fisicamente, mas a gente tem a vida eterna. Então, a morte não nos afeta, como afeta as pessoas que não aceitam a Jesus como Salvador. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando diz que tudo lhe sujeitou, fica claro, então aqui ele está falando assim, tudo, né? Mas não Deus, porque existe aquela hierarquia no céu que Jesus sempre colocou Deus como cabeça. Apesar que a Bíblia diz que os três, eu e o Pai somos um, mas lá existe a hierarquia. E aqui Jesus não está dizendo que Deus vai ficar submisso a ele. Ele sempre será submisso a Deus, será submisso à vontade de Deus. E nós submissos ao Filho, né? E a Deus também. Aí ele continua. Se não há ressurreição, aí ele vem falando aqui que batizam pelos mortos. Eu acho que tinha algum tipo de ritual que eles faziam lá na igreja de Corinto, ou os gregos, né? Que batizavam em nome de um morto, né? Então, eu acho que talvez se um santo, por exemplo, ou alguém que eles admirassem, e eles faziam cerimônias e batizavam em nome dele. Então, ele falava, se absolutamente os mortos não ressuscitam, para que vocês estão fazendo isso? Está tudo morto lá e acabou, né? Então, também nós, por que estamos nos expondo a perigo a todo tempo? Aqui, gente, Paulo está dizendo, se não existe esperança depois da morte, para que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando aqui? Lembram lá em Atos as coisas que Paulo passou? Ele foi apedrejado, ele foi preso, perseguido, passou fome, ele faz uma lista. Para que tudo isso? Se não... Que idealismo é esse, se não existe esperança? Né? Então, Paulo está dizendo, não faz sentido eu levar essa mensagem se não tiver uma recompensa no final. Né? E a recompensa dele é lá na eternidade. Ele fala claro, né? A maioria de nós está tão preocupada em viver uma vida confortável aqui na Terra que as nossas vidas não dão evidência da poderosa ressurreição de Jesus. Eu realmente tenho escutado, o pastor que eu gosto de escutar quando eu ando, ele tem falado muito sobre isso. A gente está muito acomodado, né? Então, até se não me afeta, deixa aí. Né? E aquelas pessoas que têm a influência negativa do mal estão gritando muito alto, fazendo muito barulho, e a voz dessas pessoas está sendo escutada. E a gente está ficando calado. A gente não está levando essa mensagem com o poder que ela tem, como nós deveríamos levar, né? Como Paulo fez e como muitos dos cristãos fizeram. Né? A gente não está tomando a vida cristã na seriedade que nós deveríamos. Paulo viveu uma vida cristã tão comprometida que as pessoas podiam olhar para ele e dizer, não há como ele viver assim, a menos que haja uma recompensa esperando por ele. Né? Então, é assim que nós devemos viver. Eu já falei para vocês de amigas que eu tenho, que eu olho, e é mesmo a Kênia entre a gente, né? A Kênia, o tanto de coisas que ela passa, e assim, se você pensar assim, nossa, se a minha vida vai ser só isso, né? Que esperança que eu tenho, né? Pessoas que têm uma coisa atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Gente, a nossa esperança não deve ser nas coisas aqui desse mundo. A nossa esperança deve ser colocada na eternidade. E Paulo, mais do que ninguém, falou isso várias vezes, em várias das suas cartas, quando ele escrevia às igrejas. O versículo, aqui vamos continuar lendo, se foi por meras razões, no versículo 32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, né? Então, aqui, a gente não tem lá na Bíblia, não deixa claro que ele tenha sido jogado num lugar de leão, como Daniel, né? Lá no Velho Testamento, mas eu acho que as feras que ele refere aqui são pessoas que realmente perseguiam ele, atacavam e
tiravam ele da casa das pessoas, apedrejavam, né? Então, lutei com feras em Éfeso e o que ganhei com isso? Se os mortos não se ressuscitam, aí é que ele usou um ditado que tinha lá entre os da alta sociedade, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? A gente já ouviu falar sobre isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Né? Quem que já não escutou uma mãe falar isso? Minha avó falava isso demais. Para o meu irmão, principalmente, porque eu era mais boazinha. Como justos, recuperem o bom senso. Parem de pecar. Voltem àquela origem, àquele primeiro amor. Voltem àquela primeira mensagem que vocês creram. Para de andar atrás de outras coisas, de outras novidades. O evangelho é simples, a base é simples, né? Aí ele começou a desmiuçar outros assuntos que eles estavam questionando. Então tá bom. Então, se existe ressurreição, como é que vai ser o corpo? Como é que a gente vai ser fantasminha voando? Como é que vai ser? Aí ele vem e fala, mas se alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo viram? Gente, vocês não acham maravilhoso que Paulo tenha gastado tempo explicando esses detalhes e que esses detalhes tenham ficado registrados para eu e você hoje estarmos aqui estudando, né, aprendendo coisas assim que fazem sentido no cristianismo, né? Aí ele fala, como ressuscitam os mortos? Em que espécie de corpo virão? Aí ele diz, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou alguma outra coisa. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente planta uma sementinha na terra, né, você pega uma sementinha, põe lá, cobre, e aí quando brota e nasce, não tem nada a ver com a sementinha que você plantou lá. E é a mesma coisa com o nosso corpo. Né? Ele fala que a morte, quando a gente morre, aquele corpo que foi sepultado ali, não tem nada a ver com o corpo que vai ser ressuscitado com Jesus no último dia. Vai ser um corpo diferente, renovado. Né? Para de ficar pensando com a mente humana. Né? A gente não consegue pensar além do que a gente vê, do que a gente consegue assimilar. Aí ele vem, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Então, Paulo está usando uma linguagem que eles entendiam. Ali era um povo que tinha agricultura, que tinha suas fazendas, que plantavam, e eles estavam entendendo exatamente o que Paulo estava dizendo, como Jesus, né? Jesus usou muito as coisas à sua volta, nas suas parábolas, para que as pessoas entendessem a simplicidade da linguagem do Evangelho. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne e os animais têm outra. As aves têm outra e os peixes têm outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Então, existe diferença, não é a mesma coisa. Né? Então, é para eles entenderem que existem os animais, existem as pessoas, as aves, os peixes, cada coisa é diferente, e Deus criou todas elas. Né? Ele foi criativo com cada uma. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas. E as estrelas... Então, ele vem explicando coisas assim, para o pessoal ver se eles conseguiam entender, né, o que ele estava dizendo. Então, a Bíblia diz que nós teríamos corpos celestiais vivificados. Então, Paulo, vocês conseguem entender essa parte da sementinha? É a mesma coisa. Para nós alcançarmos a plenitude do que Deus quer que nós sejamos, é necessário a morte, a transformação. Né? Muitos, como a gente já falou, muitos não vão morrer, né? Porque quando Jesus voltar, alguns vão estar vivos. Eu não sei, para mim ele podia voltar agorinha, e eu ia achar bom demais. Mas outros já vão ter morrido.
né? Então, a diferença é, todos vão ressuscitar, todos nós vamos ter o mesmo tipo de corpo, não vai, os que saíram da sepultura não vão ser diferentes de mim que estou mais viva. Não, a glória do corpo que nós vamos receber lá de Jesus vai ser a mesma, cada um na sua característica, cada um. Lembra que eu falei outro dia que quando eu olho assim a natureza, né, eu não consigo imaginar o céu sendo aquela coisa que o povo, aquelas nuvens flotando, aquelas coisas. Não, para mim o céu é a terra milhões de vezes mais linda, porque vai ser perfeita. E eu fico pensando, as pessoas que têm talento de cozinhar, as vinícolas vão ser maravilhosas, né? E Jesus, quando ele ressuscitou, ele comeu, ele teve fome, comeu com os discípulos. Nós vamos comer lá no céu também, né? Eu acho assim, a gente não vai sofrer, não vai ter aquela, ai, estou morrendo de fome. Não, mas a gente vai desfrutar. Imagina os banquetes, né? Com aquelas frutas maravilhosas. Lendo agora o Velho Testamento, quando o povo chegou em Canaã, né, Deus tinha prometido que era uma terra onde manava leite, mel e as frutas em abundância. E eu ficava imaginando, gente, se aqui na terra Deus pôde ter uma nação, né, lá em Israel, com as frutas, imagina os cachos de uva, cada uva deste tamanho, né, aquele caixão de uva pendurado. Imagina no céu, imagina na nova terra que a gente vai viver depois que Jesus voltar. Vai ser tudo muito mais maravilhoso que a nossa mente pode imaginar. É difícil entender como serão esses corpos, né? Então, Paulo usa contrastes. A gente vai ver aqui os contrastes que ele usou para determinar, para a gente entender. Então, ele vem no versículo 42. O corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente morre e é enterrado ou cremado, seja o que for, o que foi lá? O que ficou lá enterrado? Foi um corpo que se decompõe, né? É um corpo com desonra, né? Por quê? Porque a gente desobedeceu a Deus, a gente foi uma pessoa que várias vezes a gente fez o que não devia, né? Fraco, né? Porque a gente não resistiu às tentações, né? É um corpo natural. Mas aí a gente vai acabar com esse corpo natural, vai morrer. E aí a gente vai receber o quê? Um corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo também espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último homem, Adão, espírito vivificante. Então, o último homem, Adão, o quê? É Jesus, que vivificou, né? O primeiro Adão trouxe o pecado, né? Jesus trouxe vida através da ressurreição. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo dos céus, veio de Deus. Jesus veio de Deus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, hoje, nós temos o corpo do homem terreno. Nós temos o corpo de Adão. A gente vive 100, 50, 60, 80 anos aqui nesse corpo de Adão. Um dia, nós vamos receber o corpo glorificado que Jesus recebeu depois da ressurreição dele. Que maravilha! Não, até arrepia. Então, o nosso corpo ressurreto vai ser glorioso. A corrupção vai triunfar sobre a incorrupção, a glória sobre a desonra, o poder sobre a fraqueza. O espiritual vai triunfar sobre o natural. Filipenses 3, olha só, gente, a gente precisa tanto de... Por isso que é importante conhecer a Bíblia, sabe?
tomar posse, quando vem alguma notícia ruim, ou quando vem uma dificuldade, ou alguma coisa que te joga assim de lado e te faz dar uma baqueada, a gente tem que lembrar disso aqui, ó, Filipenses 3, 21 e 22. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Gente, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Por que a gente fica tão agarrado e não quer ir embora daqui? Isso aqui não é a nossa casa. A nossa casa é na eternidade. Essa é a casa que Deus quer levar aquelas pessoas que Ele ama. Ele não quer que a gente viva nesse mundo de sofrimento. Você olha para um lado, você liga a televisão, é sofrimento para todo lado. Nosso coração tem que estar vivendo essa esperança aqui. Diante de tudo, viver essa esperança. Enquanto estamos aqui na Terra, estamos sujeitos às fraquezas do homem natural. Refletimos a imagem de Adão, mas depois da morte e ressurreição, levaremos a imagem do homem celestial. O melhor exemplo que temos como será o corpo ressurreto é como era o corpo ressurreto de Jesus. Então, foi o que eu já mencionei. Se vocês quiserem ler, lá em Lucas, né, quando Jesus apareceu aos discípulos a caminho de Emaús, eles não o reconheceram, não porque Jesus estava diferente, mas porque os olhos deles estavam tão tristes, tão... Sabe, quando você está tão carregada, né? Eles tinham vindo da crucificação, eles estavam pesados, né? Então eles nem devem ter olhado do lado, começaram a conversar com a pessoa sem saber, mas quando Jesus entrou, sentou na mesa e partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Não é que Jesus se mostrou, não. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, né? No partir do pão, ali naquela mesa. E depois Jesus entrou, quando os discípulos estavam reunidos, sem bater na porta, nem não foi pela porta. A Bíblia diz que ele apareceu lá dentro. Então é isso, nós não vamos ser limitados pela matéria, né? Mas nós vamos ter corpos, né? Jesus cozinhou o cafezinho da manhã lá na praia para os discípulos, chamou Pedro ali, conversou com ele, comeu um peixinho, né? E assim nós vamos ser. A gente fica com medo de pensar, né? Como será? Eu vou conhecer fulano, eu vou conhecer. Não, eu acho que nós vamos reconhecer as pessoas no céu, né? Eu acho que não. A Bíblia de Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento, né? Então, se um homem casou, uma mulher casou mais de 2, 3 vezes, não vai falar, você que é minha mulher. Eu acho que não vai existir isso lá, né? Porque Jesus falou que lá no céu, porque alguém perguntou para Jesus, né? Então, Jesus, quando chegar no céu, e ele casou 5 vezes, qual que vai ser a mulher dele? E Jesus falou, não. No céu ninguém se casa nem se dá em casamento, né? Está escrito lá na Bíblia. Mas eu acho que a gente vai reconhecer, a gente vai ter aquela alegria. Ai, que bom que você chegou, estava te esperando aqui e tal. Então, assim, mas é um corpo glorificado, né? De glória, de honra. Aí no versículo 50, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Aí vem o que eu acabei de falar sobre o arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, até me arrepia, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ele achava que ele ainda está vivo quando Jesus voltasse. Imagina, quase, né, 2.500 anos atrás. Ele achava que Jesus já estava voltando. Nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que Paulo estava, né? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
O corpo natural, gente, precisa ser revestido de imortalidade para herdar a vida eterna. Nada que se corrompe vai poder entrar no céu. Nada. Nem o que é corrupção pode herdar a incorrupção. A palavra corrupção, como eu já disse antes, não é moral ou ética, né? São coisas que se decompõem, enfermidade, tristeza, nada disso. Nem todos dormiremos, né? Paulo, várias vezes, ele menciona a morte como um sono. Por quê? Porque para nós que temos Jesus, a morte é um sono, né? A gente dorme aqui e acorda lá. Eu lembro que uma vez eu escutei uma analogia, como a morte do cristão é como se você dorme no sofá, né? Uma criança dorme no sofá, aí o pai vem, pega aquela criança, leva para a cama, no dia seguinte a criança acorda na cama, mas ela dormiu lá no sofá, né? E assim é a morte do cristão. Ela é aquela coisa tranquila, né? Você sabe que o pai vai te carregar para onde você tem que ir, para o seu destino certo, né? E é assim que nós devemos encarar. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, a gente já viu lá, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, depois, se vocês quiserem voltar lá e ler de novo, o capítulo 4. Ao som da última trombeta, em único momento, Jesus reunirá o seu povo. Gente, vai ser assim, uma coisa extraordinária, porque naquele momento, não só nós, os que estamos vivos, vamos encontrar com Jesus, mas os mortos vão ressuscitar, né? Então, seja lá onde eles estiverem agora, né? Eu sei que Jesus disse para aquele ladrão do lado dele na cruz que hoje mesmo ele ia encontrar com ele no paraíso. Então, existe um paraíso onde não o corpo, mas o espírito está aí na presença de Deus. Mas um dia, quando Jesus voltar, o corpo vai ser restaurado. Imagina, eu fico pensando assim, tem gente que morreu queimado num avião, né? Um avião que explodiu, ou gente que está o corpo perdido lá no oceano. Vai sair gente do mundo, de tudo quanto é canto, né? Porque para Deus não existe nada impossível. Ele tem o poder, né, de ressuscitar o mais perdido dos mortos, mais desmioçado que tiver, né? Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e que os que estiverem vivos viverão para sempre. Porque é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Aí ele continua falando aqui, a morte é o último a ser vencido. A ressurreição é a derrota final da morte. Derrota total. Então, ele fala aqui no versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade, o mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita lá no Velho Testamento, em Oséias, coloquei aí para vocês, que está dizendo, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte foi destruída. Um corpo ressuscitado, gente, não é um cadáver andando. É uma nova vida que nunca mais vai morrer. Nunca. Nunca. Hoje, às vezes, a gente escuta a história, porque a pessoa foi dada de morta e ressuscitou. Tá, eu acredito que pode acontecer, porque Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, várias pessoas Jesus ressuscitou, e eu acredito que ele pode ressuscitar. Mas existe isso, as pessoas que são ressuscitadas dessa maneira vão passar pela morte outra vez. Mas quando Jesus voltar, quando essa trombeta tocar, nós vamos ressuscitar para a eternidade. Já não vai haver mais morte. A morte vai ser destruída totalmente. Jesus vai pisar a cabeça da morte. A morte é derrotada pela ressurreição. Paulo, sabendo que a morte é um inimigo derrotado por causa da obra de Jesus, pôde quase provocar a morte e zombar dela. A morte não tem poder
sobre a pessoa que tem Jesus Cristo como Salvador. Não precisamos ter medo, tá? Cada uma de vocês, não precisamos ter medo. A coisa mais linda é você acompanhar uma pessoa que sabe que está nos seus últimos dias, mas que tem esperança, que sabe onde ela está indo. Então, eu quero que cada uma de nós absorva isso, gente. Vamos botar um final ao medo da morte. E só Jesus pode fazer isso no nosso coração. Oséias, lá é onde está essa parte que a gente leu, Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Eu coloquei duas versões, porque uma fala de inferno, outra fala de sepultura, mas é a mesma coisa. Isaías 25:8, lá no Velho Testamento, já tinha profecia sobre isso. Isaías disse: destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará da terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Aí, isso aqui é no Velho Testamento. Aí vem lá no último livro da Bíblia. Lá quando tudo... A gente sabe o final da história, está lá. E lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 7, diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor. Ele guiará as fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda. Já não vai haver mais lágrimas. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos vitória. Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque eu sou forte, não porque eu vou fazer tudo certinho, não porque eu vou seguir as leis, não. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos vitória. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não é vão. Essa derrota da morte só é possível para aqueles que vivem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para outros, a ressurreição de vida eterna. Para os que são cristãos. Mas para os que não são, é morte eterna, gente. Deus é muito bom, Deus é amor, mas Ele é justiça. As pessoas que rejeitam vão pagar. Vão ter que pagar o preço do pecado que Jesus pagou para eles e eles não querem receber. Para aqueles que não têm um relacionamento com Jesus e não creem que Ele é Filho de Deus, a morte ainda é um inimigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, lá em Romanos 8. Acabamos de celebrar a Páscoa, o evento de maior relevância para os cristãos. Mas eu acho tão triste de ver que até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, o sentido dessa celebração está deturpado. Eu quero só ler para vocês algumas das mensagens que eu recebi na Páscoa. Tá? Eu quero que vocês entendam um pouquinho. É muito bonitinho, tá? Tem um sentido profundo, mas não é a razão da Páscoa. Então, por exemplo, Páscoa é vida, fé, gratidão, paz, oração, alegria, recomeço, perdão, união. Páscoa é amor. Que esses sentimentos renovem o seu coração. É lindo, né? Mas não, Páscoa não é isso. Páscoa é o amor de Deus, maior de todos. Páscoa é morte e ressurreição, né? Ele vive. Essa é a razão da Páscoa.
Teve outro aqui, teve um aqui que nem vou ler, porque além de ser grande, não faz sentido nenhum. Época de renovação, acolhimento e felicidade. Bonitinho, né? Com o ovinho. Mas não, isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Mais um, só mais um. Que esse domingo seja mais do que um simples domingo feliz. Que seja de muita paz e renovação. Gente, eu acho que nós temos que ter coragem de dizer o que é realmente a Páscoa. Sabe, como cristãos, nós precisamos dizer: Jesus está vivo, Jesus te ama, Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é Páscoa. Jesus por amor. O versículo de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Páscoa. É o amor de Deus derramado por nós na cruz do Calvário. O que é a Páscoa para você? Quero que cada uma de nós pense nisso, né? E como essa experiência celebrada na Semana Santa pode se refletir através dos outros anos, né? A gente, às vezes, na igreja, eu acho interessante que a gente tem na Páscoa e no Natal, tem o overflow, né? Porque tem gente que só vai na igreja na Páscoa e no Natal. Aí tem aquele programa todo de trazer cadeira extra, tem culto extra, porque é um domingo que o povo vai na igreja. Não, sabe? Vamos trazer para nós, para o nosso coração, esse sentido todos os dias, né? Nem é para ir na igreja, mas é aquele sentido assim, eu tenho que pensar e agradecer a Deus todos os dias por esse sacrifício, por esse grande amor, né? E que Ele me use, que Ele me faça o vaso que Ele quer que eu seja, né? Para abençoar, para acrescentar na vida das pessoas, né? E que eu possa ser um discípulo, que eu possa ser uma mensageira dele. Então, eu queria que a gente pensasse nisso e lesse de novo esse capítulo 15, né? Se tiver alguma dúvida, eu acho que é um capítulo bem profundo, que fala de umas coisas bem sérias, né? Da vida cristã e do relacionamento com Deus e do futuro, e é uma coisa que às vezes não é muito comentada, mas eu acho importante, né? Nós estamos aqui, já saímos do leitinho, a gente está entrando na carne, na picanha, né? No nosso estudo. Então, se tiver alguma pergunta, eu quero que, se eu não sei, a gente vai pesquisar junto e vai procurar saber a resposta. Mas eu quero que Deus abençoe vocês e que nós possamos estar preparados para escutar essa trombeta que vai tocar, né? Glória a Deus, a gente tem que dizer Maranata, vem Jesus. É essa que deve ser a nossa proclamação, né? Que estejamos preparados para receber esse corpo renovado que nós vamos ter. Que Deus abençoe vocês.